Olá, queridas famílias! Neste vídeo nós vamos conversar sobre reprovação. E você deve estar se perguntando, meu Deus, Patrícia, ainda não estamos nem no meio do ano e você já falando de reprovação. Não é para assustar. É um alerta, é uma conversa para dividir com vocês o quanto é interessante o nosso site ser interativo. Eu vou contar para vocês o porquê que eu estou falando de reprovação. Assim como muitos pais, eu tenho um público jovem, de adolescentes, e alguns gostam de acompanhar os vídeos. E eu vou explicar por que eles gostam de acompanhar os vídeos, que eu acho que é uma dica essencial para os pais. Eles gostam de acompanhar os vídeos que eles ficam pensando assim: poxa, meu pai e minha mãe podiam ter feito assim, ou qualquer responsável da família, a avó, a tia, alguém que mora com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente. E todas as vezes que um adolescente assiste um vídeo, ele tem essa fala: eu queria que meu pai ouvisse você falando, eu queria que a minha família agisse dessa forma. Então eu acabo descobrindo que alguns públicos que a gente espera que não vá atingir, acaba atingindo com curiosidade para ver o que está acontecendo e eles acabam interagindo. Então uma menina de 17 anos pediu para que eu falasse sobre reprovação. Certamente, por algum motivo que eu não sei qual, ela não quis falar, nem expôs muita coisa, mas ela deve ter uma preocupação em relação a isso. Porque quando eu perguntei qual vídeo você gostaria que eu falasse, ela falou na mesma hora: reprovação. Então vamos conversar sobre reprovação. A reprovação, ela tem muitos motivos, mas eu acho que o principal motivo numa reprovação, principalmente após o 9º ano, é a bola de neve. Patrícia, você pode me explicar que bola de neve é essa? O processo bola de neve é o seguinte: algumas dificuldades começam lá no fundamental, no início do fundamental. E acredita-se que a criança vai passando de ano, vai fazendo o processo e que com esse processo ela vai começar a sanar algumas dificuldades que ela não conseguiu no ano anterior. Muito cuidado, porque algumas coisas a gente não consegue retomar e vai se criando um pequeno buraco. Esse buraco vai crescendo. Quando nós damos por conta, esse buraco está tão grande, essa bola de neve já se tornou tão grande, que em algum momento esse adolescente é obrigado a parar no meio do caminho para retomar a série anterior, para prosseguir. Reprovação é significado de que essa criança, esse adolescente, esse jovem não quer estudar? Não, de forma nenhuma. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano está pronto para o fracasso. Todas as pessoas visam o sucesso, assim como as crianças, os adolescentes e os jovens. Só que em alguns momentos eles não estão preparados para aquela carga de conteúdos. Porque os conteúdos, apesar de hoje as escolas começarem a desenvolver habilidades e competências, o conteúdo está aí e precisa ser assimilado. Esse conteúdo a ser assimilado causa um estresse. Esse estresse é como se toda a sua conexão começasse a falhar. Nestas falhas começam a existir o baixo rendimento, principalmente no adolescente, porque o adolescente ele começa a ter que resolver muitas emoções ao mesmo tempo. Então é uma quantidade muito grande de conteúdo, são os hormônios, são as modificações, é a maturidade, é a questão do namorar que começa a surgir nesse caminho. E o cérebro ainda não está preparado para tantas informações.
Não dá para dizer para eles pensar em uma coisa de cada vez. Então, está estudando, está pensando no passeio do fim de semana, está estudando, mas está pensando no jogo que foi no fim de semana, que perdeu com o colega e que vai ter outro campeonato no outro fim de semana. Eles pensam tudo ao mesmo tempo e acabam misturando essas conexões e não dão conta de algumas coisas. É nesse momento que há o fracasso e até uma possível reprovação. Certamente, para haver uma reprovação, é porque os prejuízos já são muito grandes lá atrás, como eu falei. Porque o aluno, ele pode ter uma recuperação, ele pode não ter habilidade em alguma matéria, em alguma disciplina, pode ser, tem crianças que são mais para humanas, tem outras que são mais para exatas, então pode ter um desnível nesta média, mas não um fracasso total. Para haver uma reprovação, teve um fracasso. Para ter um fracasso, houve a ausência de alguma organização desse conteúdo em algum momento na fase de desenvolvimento escolar. Para que essa reprovação não aconteça, é importante o quê? Estar atento a cada fase. Não procure acelerar, não procure ter pressa. Se perceber que o seu filho não acompanha ou por maturidade ou por questões de conteúdo, é hora de parar, de fazer uma reunião com a escola, de definir algumas estratégias para que esta reprovação não chegue. Porque para a reprovação chegar é porque muitas coisas aconteceram no meio do caminho e não foram sanadas, ou seja, não prestaram atenção. O adolescente, ele é grande, ele já tem autonomia para muitas coisas, mas ele ainda precisa muito da presença familiar. E quando os adolescentes assistem o meu vídeo, eles percebem que eu peço muito aos pais para olhar para as crianças, para olhar para eles, para parar para conversar. Por mais que eles fiquem no celular o dia inteiro, o que também não é saudável, e aí precisa negociar esta regra, negociar este momento, mas eles querem atenção, eles querem que vocês cobrem deles esse momento de olhar, de bater papo, de sair junto, de fazer uma refeição juntos, de ver um filme juntos. Eles são muito mais carentes às vezes do que a gente pede. Apesar de gostarem muito do cantinho deles, do quarto, do ambiente deles, eles gostam quando você bate a porta, entra para perguntar se está precisando de alguma coisa, se está precisando de uma ajuda, se quer uma ajuda na hora de estudar. Seja presente na vida do seu filho, porque com certeza a reprovação não vai acontecer. Então o vídeo de hoje é para essa menina, para quem eu mando um beijo enorme, essa adolescente que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. E eu quero que esses jovens, esses adolescentes estejam muito próximos às famílias. Então vocês precisam ter esse olhar para eles. Fiquem do lado, fiquem perto, não os abandone. Um grande abraço.